Olá, estudantes! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. Aula 8, objeto de conhecimento, cálculos químicos, detalhamento, cálculos de mol, números de Avogadro. E vamos à nossa aula. Nós já ouvimos essa palavra, né? Mol. Essa palavra mol já não é mais algo desconhecido. Ah, professora, mas eu ainda não consegui entender o que é mol, né? Mas eu também estou aqui numa feira, como vocês podem imaginar, né? E aí eu tenho uma pergunta, eu gosto sempre de fazer um questionamento para a gente começar a pensar, tá bom? Vocês já compraram uma caixa de uvas? Se sim, ou uva ou outra fruta, né? Se sim, vocês sabem que cada caixa contém uma quantidade fixa, né, de uva, não é isso? Não é certo? Né? Não é verdade? Ninguém compra uma caixa de uva desconhecido, né? Ah, quantas uvas tem aí? Ah, eu não sei, ninguém faz isso, né? Agora, imagine que um mol de qualquer substância funciona de maneira parecida. Assim como uma caixa de uvas tem sempre o mesmo número de uvas, um mol de qualquer substância sempre vai conter a mesma quantidade de partículas. Ou seja, tem um valor numérico de 6,022 vezes 10 elevado a 23. Toda vez que você ouvir falar de mol, vocês vão lembrar que essa quantidade equivale para qualquer partícula, tá bom? E esse número, 6,22 vezes 10 elevado a 23, ele tem um nome, a gente dá um nome para esse valor aí, tá? É número de Avogadro. Ele conta quantas partículas existem em uma certa quantidade de substância, tá certo? Então, vamos agora relembrar o conceito de mol. Mol é uma unidade do sistema internacional, né? E como eu sempre costumo dizer para vocês, acho que foi na aula anterior, passada, o mol é uma palavra que a gente ouve na química. Não vai ouvir essa palavra mol na física, na matemática, tá bom? Você não vai ouvir. Essa unidade de medida, ela expressa a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. A gente não consegue ver, né? É algo muito pequeno, mas pode-se ter uma ideia, né, dessa quantidade. Podemos calcular o mol de duas maneiras, usando a fórmula, né? Número de mol é igual à massa da substância sobre a massa molar. Mas existe também uma segunda maneira, que é utilizando a regra de 3 simples. E aí, nós vamos recordar novamente como é feito uma regra de 3 simples. E o nosso convidado, para nos relembrar como se utiliza a regra de 3 simples, dependendo, né, da questão, é o professor Paulo de Matemática. Então, vamos prestar atenção nesse vídeo. Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Paulo e eu vou trazer para vocês aqui a resolução de uma situação-problema que envolve o número de mols e, em especial, do número de mols do paracetamol. Acompanhe. Olha o que diz a questão. Precisamos fabricar 100 comprimidos de 500 mg de paracetamol. Quantos mols de paracetamol serão necessários? E olha só, dados que o paracetamol contém 151 gramas por mol. Bom, primeiro, pessoal, temos duas situações para resolver. Primeiro, tem que saber a quantidade total, né, que é a massa total de paracetamol que contém 100 comprimidos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, olha só.
Nós temos 100 comprimidos, certo? Cada comprimido contém 500 miligramas. Então, por isso, vezes 500 miligramas, certo? Fazendo esse cálculo, pessoal, 100 vezes 500 é igual a 50 mil. E, no nosso caso, nós temos miligramas, certo? Agora, olha só, observa um detalhe, que nós temos uma informação dada que está aqui em grama. Então, vamos transformar a nossa massa total já para grama, para facilitar o cálculo, tudo bem? Então, transformar 50 mil miligramas para grama, basta dividir por 1000. E, alunos, divisão por 1000, basta a gente simplificar 3 zeros. Então, 1, 2, 3, sobrou, então, a nossa resposta. Aqui nós temos, então, 50 gramas de paracetamol. Beleza? Bom, dito isto, vamos agora calcular, né, a quantidade de mols necessário para fabricar aí, né, esse paracetamol. E aí nós vamos utilizar para isso uma regra de 3. Olha como vai ficar. Ó. Segunda situação, ó, nós temos a seguinte situação. Nós temos 151 gramas. Equivale aí, ó, a 1 mol. Isso foi dado no problema. Tudo bem? E precisamos saber 50 gramas. Quantos mols são necessários para, né, fabricar os paracetamols que contém aí 50 gramas. E aí, alunos, para isso vamos fazer aqui, resolver essa regra de 3. Ó. Multiplicar aqui meio pelos extremos, certo? Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter o seguinte, se eu vou separar bem aqui, é para ter o cálculo aqui. Ó. X, 151 vezes x, então temos aqui, ó, 151x, que é igual a 50 vezes 1, que é 50. Tudo bem? E agora x é igual a 50 dividido por 151. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter, então, que x é igual a 0, ou melhor, a aproximadamente 0,33. Aproximadamente 0,33 mols. Certo? Pronto, calculamos aí quantos é necessário aí para fabricar 100 comprimidos, né, que contém 500 miligramas de paracetamol. Quantos mols são necessários? São necessários, então, 0,33 mols. Tudo bem? Muito bem, alunos. Esse é o cálculo aí para calcularmos aí a quantidade de mols de 50 miligramas de paracetamol. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Legal, né? Professor Paulo, de matemática, dá essa ajuda para a gente a saber trabalhar com essa regra de 3, para a gente fazer agora uma aplicação para determinar o número de mol. Vamos aprender? Observem aí a primeira questão, né? O número de mol existente em 160 gramas de hidróxido de sódio é. Então, ele quer saber, né, a quantidade de mol e da massa da substância, que no nosso caso aqui é a substância hidróxido de sódio, e observe que ele dá a massa atômica dos elementos que compõem o hidróxido de sódio. Olha aí, né? Da aula de ontem, quando a gente estudou massa atômica, isso vai nos ajudar, porque a gente vai poder calcular a massa molecular e a partir da massa molecular eu vou obter a massa molar que eu vou precisar. Tudo bem? E aqui, gente, a gente tem os passos, vamos usando os passos aí bem lento para a gente conseguir, tá bom? Ó, primeiro passo é determinar a massa molar do hidróxido de sódio. Nós sabemos que a massa molar ela é igual à massa molecular, a gente muda só a unidade em gramas por mol, não é isso? Então, eu vou calcular aqui a massa molar, a massa molecular. O que seria a massa molecular, né? A massa molecular, ela é a soma das massas atômicas dos elementos que compõem a molécula. A molécula que eu estou trabalhando é o hidróxido de sódio. Na cartela anterior está aqui as informações da massa atômica. E observem aqui comigo, olha aqui, o que eu faço com as massas atômicas? Eu vou somar. Somando a massa atômica, olha quanto vale aqui, ó. A minha massa molar, 40 gramas por mol. Bacana. Isso daí, eu estava precisando desse valor. Agora, no segundo passo, nós vamos, assim, determinar o número de mol.
Porque aquele valor da massa molar era uma variável que eu não tinha, precisava determinar. E assim eu fiz, não é verdade? E agora eu utilizo a fórmula. Eu não vou pela regra de 3 simples, mas eu quero, professora, bacana, é uma das maneiras. Eu vou utilizar aqui a fórmula. Então, eu tenho que a massa da substância, que é o hidróxido de sódio, que é dada lá no enunciado da questão, é 160 gramas. E eu tenho que a massa molar do hidróxido de sódio é 40. E aí, faço a minha divisão e eu vou ter que o número de mol é igual a 4 mol de hidróxido de sódio. Olha aí, gente. Aí, na aplicação 2, ó, a fórmula tem um enunciado, vamos aqui na aplicação 2, né? Na aplicação 2, nós também vamos usar a fórmula do mol, tá certo? O que é o número de mol, né? O número de mol é a massa da substância sobre a massa molar. Muitas vezes precisamos o quê? Calcular essa massa molar, tá? E como é que eu encontro a massa molecular? Somando todas as massas atômicas da substância em questão. Tudo bem? Vamos à aplicação 2. Na aplicação 2, eu vou novamente utilizar a fórmula do mol, né? Fórmula do mol ela é dada por N igual a M sobre o M maiúsculo, onde é o número de N é o número de mol, M minúsculo é a massa da substância, né? E o M é a massa molar, tá bom? E aqui eu tenho o enunciado da questão, observem comigo. Se um pacote de arroz pesa 500 gramas e é composto por amido, amido é a substância. Quantos mol, é o N, olha aí, quantos mols de amido há nesse pacote? Observe que é dada uma informação muito importante, que é a massa molar do amido, que é 180 gramas por mol. Então, ele quer que eu encontre o número de mol, que é dado pela massa da substância sobre a massa molar. Percebem que no enunciado da questão, nós temos a massa do amido e temos a massa molar do amido também, 180. E aí, a gente tem aqui, ó, a resolução, ó. A massa do pacote de arroz é 500 gramas. A massa molar do amido, 180 gramas por mol. E aí a gente quer saber, ó, quantos mol de amido há nesse pacote de arroz. Então, eu estou repetindo novamente, né, as informações que são dadas no próprio enunciado da questão. E aí a gente agora vamos usar a regra de 3, tá? Para poder encontrar, mas eu posso encontrar pela fórmula também. Olha aí. Montando a regra de 3 simples, né? Nós temos aí, ó, 2,78 mols. Ó, aqui é a quantidade, né, de amido e 180 é a massa molar da substância, que no caso do nosso enunciado é o amido. E o X vai ser aproximadamente 2,78 mols. Então, eu posso encontrar o número de mol ou usando a regra de 3 simples ou a própria fórmula de mol, tá bom? E agora eu quero falar de quem? De número de Avogadro. O número de Avogadro, ele representa o número de partículas contidas em 1 mol de qualquer substância. Então, qualquer substância, tá?
contém 6,023 vezes 10 elevado a 23. O número de Avogadro, ele vai representar esse número aqui, tá, gente? Esse número aqui, de partícula, ou também pode ser de moléculas contidas no mol. Então, quando eu falo 1 mol de qualquer partícula ou qualquer molécula, vão conter 6,023 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui eu também utilizo para fazer cálculos de regra de 3 simples, para encontrar o número de partícula ou também de moléculas. Aqui nós temos uma aplicação, tá? Em uma receita de bolo, você precisa de 2 mol de moléculas de açúcar. Sabendo que 2 mol de açúcar contém 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas de açúcar, quantas moléculas de açúcar você teria em 2 mol de açúcar? Olha aí. Quanto você teria? Aí nós temos as alternativas. Opa! E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu multiplico, não é verdade? Quanto vale 1 mol? 1 mol contém 6,022 vezes 10 elevado a 23, correto? E em 2 mols, quanto é que eu vou ter? X. X é igual a 12,04 moléculas. Então, é a alternativa letra A. Aplicação 2. Se 1 mol de água pesa 18 gramas, quantas gramas pesariam 2 mols de água? Nós temos as alternativas e aqui nós temos a resolução desta questão, né? Então, para resolver essa questão, a gente vai fazer uma relação entre mol e massa molar. 1 mol de água pesa 18 gramas. E a gente quer saber quantas gramas pesam 2 mols de água. A massa molar da água, gente, aqui também a gente vai precisar, é de 18 gramas por mol. Então, para 2 mols de água, a massa será de 36 gramas. Olha como é uma conta simples, né? Aqui, gente, a gente precisa somente retirar os dados necessários que é dado no enunciado da questão. E também conseguir fazer essa relação, porque regra de 3 simples, a gente precisa saber fazer primeiramente os meios pelos extremos, né? E como é que eu faço isso? Pelas informações, né, pelos dados informados no enunciado do problema. Porque se a gente for perceber aqui, ele diz que 1 mol de água pesa 18 gramas. Ó, 1 mol de água, ele pesa 18 gramas. E 2 mols de água, quanto que vai pesar? Tá vendo? Olha aí a relação que eu fiz. E essas informações eu fiz o quê? Eu retirei do enunciado da questão. Aqui ele poderia também estar pedindo número de moléculas. 1 mol de moléculas, aí eu tinha que usar, né, fazer a relação para o número de Avogadro. E aí, como resultado, eu ia ter o quê? 36 gramas e a alternativa correta que vocês iriam marcar é a letra B. Ok? Como o número de Avogadro pode ajudar no nosso dia a dia, né?
Então, o número de Avogadro, ele pode nos ajudar a compreender quantas partículas, que podem ser átomos, moléculas ou íons, estão presentes em uma substância. Aí eu trago alguns exemplos, né? Por exemplo, fabricar produtos como plásticos, medicamentos e cosméticos. Quando vão fazer isso, quando querem, né, produzir plástico, medicamento, até o mesmo cosmético, o químico da indústria ou outro técnico, ele precisa saber a quantidade exata de moléculas para que o produto tenha um resultado esperado para o consumidor, né? Ou seja, que ele seja eficiente e seguro. Então, saber a quantidade é importante, tá bom? E agora nós vamos assistir outros exemplos, né, práticos no nosso dia a dia aí com esse vídeo. Vamos assistir com muita atenção. O número de Avogadro pode ser mais presente no nosso cotidiano do que imaginamos, mesmo que não o percebemos diretamente. Aqui veremos alguns exemplos práticos de como ele está relacionado às situações do nosso dia a dia. Primeiro, a composição de alimentos e medicamentos. Quando compramos medicamentos, especialmente aqueles que têm uma dose específica, como 500 miligramas de um analgésico, o número de Avogadro ajuda a calcular a quantidade exata de moléculas ativas dentro da cápsula ou comprimido. Em alimentos industrializados, muitas vezes as reações químicas elas são controladas para garantir a consistência e o sabor. E isso também envolve a quantidade de moléculas de diferentes ingredientes. Água e bebidas. Quando você bebe água ou outra bebida, as moléculas de água estão em pedaços enormes. Em 1 litro de água, existe aproximadamente milhões de moléculas de H2O. A respiração e oxigênio. Em cada respiração que damos, estamos trocando moléculas de oxigênio por dióxido de carbono. Para manter o equilíbrio do oxigênio nos pulmões, o número de Avogadro pode ser usado para calcular quantas moléculas de oxigênio estamos inalando a cada respiração. A quantidade de oxigênio necessária para o corpo humano depende do número de moléculas e das interações com o sangue e os tecidos. Olha aí, gente, a importância do saber calcular, né, a quantidade necessária, né, de substância que vai fazer parte de um determinado produto. Seja ele um cosmético, seja ele um alimento e até mesmo na aplicação de medicação no nosso corpo, né? O médico, quando a gente vai para o pronto-socorro, né? Ele manda para o enfermeiro a quantidade que se deve tomar na medicação, ou mesmo algo extra, usando aveia, né? Para que o nosso corpo, aquele remédio seja eficaz. Então, bem interessante isso, né? A gente calcula, às vezes a gente acha chato, vai fazer cálculo disso, mas a gente percebe aqui que ele é necessário, tá bom? Aí tem mais uma aplicação aí, como vocês podem ver, né? Calculando o número aí de mol. Uma chapa de um tipo de aço deve conter 80% em massa de ferro. Sabendo que uma indústria deseja produzir 700 quilos desse aço, indique a alternativa que apresenta um número de mol de ferro
necessários para tal demanda. Olha aí, gente, ele quer produzir uma chapa. E essa chapa, a matéria-prima é um aço, né? Ele não é totalmente, não é uma placa de ferro, porque ele diz assim que é uma mistura, né? Porque 80% é de ferro e outro é de aço. Então é uma mistura aí, não é totalmente de ferro. E a indústria deseja produzir 700 quilos desse aço aí, dessa mistura, né? E ele quer saber quantos números de mol de ferro é necessário para tal demanda, viu? Aqui nós temos, né, que a massa de ferro no lote de aço é de 560 quilogramas. O número de mol de ferro nesse lote é calculado da seguinte forma. Aqui, gente, ó, 560 quilos, eu vou ter que fazer uma transformação, tem que usar aí a matemática, já tem que transformar para grama, tá? E aí a gente divide. Aqui, 560 dividido por 1.000. E eu preciso saber qual é a massa molar do ferro, que é 56. Então aí, olha, quanto dá o número de mol? 10.000 mols, que eu posso colocar, né, na forma de potência. E a alternativa correta é a letra D. Parece difícil, mas eu usei quem? Usei quem? A fórmula do mol, ok? Agora, já quase finalizando a nossa aula, nós vamos para o mural do conhecimento. Professora, o que é mural do conhecimento? O mural do conhecimento ele foi criado para a gente resgatar conceitos importantes e palavras que não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas faz parte da aula e que foi falado também na aula. Vamos recordar. Primeiro é o mol, né? O que seria o mol? É uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica como átomos e moléculas. Mol é uma unidade. Ela é utilizada para quê, gente? Expressa a quantidade de matéria. E quando falo de matéria, eu estou falando de átomos e de moléculas muito pequenos, né? O número de mol, eu posso usar existem duas maneiras de calcular o número de mol. Através da fórmula, que é N igual a M sobre M maiúsculo. Aí eu tenho que N significa o número de mol, vou até colocar aqui a fórmula, né? N, ó. N sobre M minúsculo, que é massa, e M maiúsculo é massa molar, tá? N, número de mol, M, massa da substância, né, que é dada no enunciado da questão. Às vezes a massa molar é dada também, né? A gente encontra a massa molar no enunciado da questão. Mas precisamos, às vezes, calcular, que é a soma das massas atômicas, tá bom? Em gramas por mol. E conhecemos também o número de Avogadro, que representa, que é um número matemático, né, que vale 6,022 vezes 10 elevado a 23. Pode ser partículas ou moléculas, tá? E o número de Avogadro, ele sempre vai representar o número de partículas contida em um mol de qualquer substância, tá? Pensou em número de Avogadro, já pensou no valor, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E assim eu termino a nossa aula de hoje e espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.